louvar a Deus por esta oportunidade única. Outras virão, mas como esta não. Essa é única. Quero louvar a Deus pela vida do meu líder, meu mentor, aquele que me encoraja, que me exorta, e por Deus e por Ele eu estou aqui. Então agradeço a confiança, não é porque é esposo que estou aqui. Obra de Deus não se faz por partidarismo, obra de Deus se faz por chamado, obra de Deus se faz por capacitação do Espírito Santo. Senão não é obra de Deus, é obra humana. Então entendemos que não estamos aqui por escolha humana, mas de Deus, através do homem de Deus. Então louvo ao Senhor pela vida do nosso líder, por nos confiar também esta oportunidade. Oportunidade esta que só recebe aquele que se prepara, que só recebe aquele que se capacita, que só recebe aquele que o Espírito Santo de Deus fala para o seu líder que você está orando, que você está lendo a Bíblia e que você está apto para fazer aquilo para o qual você foi chamado. Amém? Glória a Deus. Então, se você quer pregar, se dedique, porque o Espírito Santo de Deus fala o seu nome ao coração do seu líder. Se você quer louvar, se prepare, e o Espírito de Deus fala o seu nome ao coração do seu líder. Glória a Jesus. Vamos à palavra do Senhor, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 21. Eu gostaria de fazer a leitura responsiva com os irmãos. Glória a Jesus. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus, como a filhos meus amados. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Glória a Jesus. Vamos reler o versículo 14. Toda a igreja? Não. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós nos encontramos, já Te louvamos, Te exaltamos. Estamos ofertando ao Senhor o nosso culto, a nossa gratidão, que Ele seja racional, que a nossa adoração e a nossa oração, que o nosso culto, que a nossa oferta suba como incenso suave às suas narinas, que seja um culto racional e que o Senhor, Deus, através deste culto, desta oferta, desta gratidão, o Senhor venha se revelar para nós, o Senhor venha ministrar aos nossos corações a sua palavra, que o Senhor venha, como já foi orado pelo presbítero Francisco, venha nos orientar, venha nos admoestar, que o Senhor venha nos corrigir, porque nós somos teus filhos e o Senhor é o nosso Pai. E como Pai, o Senhor tem a autoridade, o Senhor tem a autonomia de nos direcionar ao caminho correto, ao caminho do Senhor, porque a tua palavra diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte.
E eu tenho certeza de que o Senhor, como Pai, não quer que os seus filhos trilhem os caminhos da morte, mas sim os caminhos de vida, caminhos de bênção, caminhos de prosperidade, caminho de sucesso, porque isso glorifica o seu nome, Pai. Por isso, o Senhor tem liberdade para falar conosco nesta noite, porque a casa é do Senhor, a palavra é do Senhor, o vaso é do Senhor, a obra é do Senhor e os filhos são teus. Conduza-nos, Espírito Santo, para a tua glória e para o teu louvor, e nós tributamos a ti toda adoração. Os irmãos podem tomar o seu assento. Nós vamos falar de algo que rege o mundo, não somente de família. A família rege o mundo. A família foi constituída por Deus e a família é a base de tudo. A família é a base da sociedade, a família é a base da igreja, a família é a base de tudo. E como família, Deus, ele levanta homens e mulheres, como ele o fez no início de tudo. Ele criou Adão, viu que não era bom que o homem vivesse só, fez para ele uma mulher, e através da união do homem com a sua mulher, então que os filhos fossem gerados. E com isso tudo, com a vinda dos filhos, o crescimento da família, o crescimento da sociedade, os pais então são incumbidos de responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é instruir os filhos, capacitá-los para viver em sociedade. A família é a primeira sociedade, é o primeiro meio, é o primeiro lugar onde a criança ela tem um convívio, vai ter as suas primeiras experiências de convivência com outras pessoas. Então, cabe aos pais a responsabilidade de instruir os seus filhos, de formá-los, de formar o seu caráter, de formar a sua personalidade e de prepará-lo para a vida. Então, cabe aos pais que são naturalmente capazes e instruídos por lei estabelecerem formas para a realização da educação de seus filhos, ensinando-lhes o uso adequado da liberdade, de seus limites e de suas responsabilidades. Tudo que nós somos hoje, 80%, 70% do que nós aprendemos na família, na instrução dos nossos pais. Outras coisas nós aprendemos com a vida, experiências da vida. Aprendemos caindo, levantando, errando, acertando, observando para copiar o que dá certo e não copiar o que dá errado, mas parte do que somos hoje, nós devemos à instrução dos nossos pais e devemos à instrução das nossas mães. E esse processo, amados, educativo, ele ocorre através de uma convivência. Ninguém vai receber uma instrução, uma orientação sozinho. Ele precisa ter convivência com o seu pai, com a sua mãe, para ele receber toda a instrução. Então, acontece através da convivência, se estreitam os laços afetivos e morais com a família, e isso se reflete aonde? Na sociedade. Hoje nós podemos observar que o caos que nós estamos vivendo na sociedade, isso se deve à má formação de homens dentro dos seus lares. Olha para mim, por favor. O caráter do homem, o caráter da mulher, ele não é formado dentro de uma sala de aula. Olha para mim, por favor, amados.
O caráter de uma criança, o temperamento, a personalidade não é forjado dentro de uma sala de aula, não é forjado na escola bíblica dominical. Ele é forjado dentro do nosso lar, nos primeiros meses, nos primeiros anos, onde a criança já demonstra entendimento. Então, nós que somos os pais, capacitados, orientados, nós vamos direcionar os nossos filhos e forjar nele o caráter que eles terão futuramente. Então, o caos que nós estamos vivenciando hoje se dá por conta de desestrutura familiar. Se dá por conta de desestrutura familiar. Olha para mim, por favor. Mães que não eram a hora de serem mães, eram a hora de serem filhas, estudarem, obedecerem, se prepararem para futuramente formar uma família e depois ser mãe. Os rapazes não eram hora de serem pais, é hora de estudar, de trabalhar, para então se preparar para constituir uma família e futuramente serem pais. Vale lembrar que quando nós somos saudáveis, nós geramos filhos saudáveis. Quando somos doentes, nós vamos gerar filhos doentes. Quando nós somos equilibrados, nós vamos gerar filhos equilibrados. Quando somos desequilibrados, nós vamos gerar filhos da mesma forma. Quando nós temos noção emocional, quando estamos preparados para aquilo, nós vamos gerar os filhos emocionalmente curados. Tudo na hora certa dá certo, mas tudo na hora errada dá errado. Por isso, Deus estabeleceu um tempo determinado para todas as coisas. Deus estabeleceu um tempo determinado para todas as coisas. Por que que hoje um casamento ele não consegue durar muito tempo? Porque o que o namorado e a namorada eram para estar fazendo no namoro, se conhecerem, projetarem, planejarem, eles querem fazer depois que já estão casados. E o que eles eram para fazer depois de casados, eles querem fazer enquanto estão namorando. O fogo que a menina tem que ter no casamento, ela quer ter enquanto está namorando. Aí depois que casa, que constitui família e tem que ter responsabilidade, ela não tem mais fogo, porque a responsabilidade apagou o fogo. Então, tudo que é feito na hora certa e no tempo certo, dá certo. E com a bênção de Deus, dá certo. Então, é necessário que os pais estejam preparados emocionalmente para gerar, para receber e para criar os seus filhos. Por que que hoje nós vemos muitos filhos desestruturados? Porque educar filhos dá trabalho. Educar filhos dá trabalho. Dá trabalho por quê? Porque primeiro você tem que ser exemplo. Segundo, você tem que dedicar o seu tempo em sentar, orientar, responder os questionamentos, viver uma vida pautada à luz da palavra do Senhor, porque como nós já dissemos em várias outras oportunidades, hoje não cola mais aquela palavra que os pais diziam para os seus filhos: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. O filho vai fazer exatamente o que você faz. Porque olha para mim aqui, ó, cientificamente falando, os estudos, eles aprenderam que um filho, ele absorve 20% do que ele ouve e 80% do que ele vê.
Então, se você quer que o seu filho tenha uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida com caráter, uma vida próspera, uma vida abençoada, viva você dessa forma, porque você deixará esse legado para os seus filhos e automaticamente, quando eles crescerem, você não vai ter tanto trabalho, porque você já formou a estrutura dele lá atrás. Às vezes, eu observo que o meu sogro que está aqui, ele fica admirado com o filho que ele gerou. E eu fico pensando dentro de mim, e outro dia eu pensei, vou falar para o meu sogro, ele gerou um monstro, no bom sentido da palavra. Porque o que ele educou de honestidade, o que ele ensinou de que o homem tem que trabalhar, ele absorveu de uma forma... E eu falei, ele gerou um monstro. E às vezes o apóstolo conversa comigo, observando alguns detalhes da vida do Jonatas, e eu falo para ele, filho, você gerou um monstro. Porque o que o meu sogro tem de uma visão, a visão do filho foi ampliada. E o que o apóstolo gerou no Jonatas, ensinou ao Jonatas a visão do Jonatas já está além. Já está além. Então, os pais, eles precisam estar preparados emocionalmente para gerar, para receber e para criar os seus filhos. Olha para mim, a importância do planejamento. Eu amo meu namorado, para prender ele, para ele não me largar, vou arrumar um filho. Não prende não, minha irmã. Então, dessa forma, tanto o pai quanto a mãe colaboram para a formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e ético dos filhos. Preste atenção, cabendo à mãe um papel mais flexível, passando para a criança, para o filho, noções de afeto, noções de segurança. Já o pai, cabe o papel da formação do caráter, da personalidade. Pertence ao pai também fazer compreender o filho que a vida não é só aconchego, mas também trabalho. Não é só bondade, mas também conflito, que há não apenas sucesso, mas também fracassos, que não há tão somente ganhos, mas também perdas. E aí a gente volta para o escritor ao Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, você conhece esse texto, eu gostaria que você anotasse para você mais uma vez analisar ele em casa, esmiuçar ele em casa, quando o escritor ele diz que tudo há um tempo determinado. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de ganhar, tempo de perder, e tudo isso geram experiências em nós. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. O pai sempre ensinou isso para os filhos. A vida não se resulta só em tempo para lazer. A vida não se resulta só em tempo de estudar. A vida não se resulta só em tempo para uma coisa. Hoje, os meus filhos, os nossos filhos amam a Deus, amam a casa de Deus, amam a obra de Deus, porque eles foram ensinados desta forma. A hora de buscar a Deus, a hora do compromisso com Deus é do compromisso com Deus. A hora de estudar, do compromisso com os estudos, é a hora do compromisso com os estudos. O momento do lazer é o momento do lazer. Então, eles foram instruídos desta forma, que tudo tem um tempo determinado. Isso gera equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio mental. E ele entende que tudo tem o seu tempo. Que ele pode se projetar que as coisas não serão maçantes, não serão torturantes, não será uma tortura ele estar na casa de Deus, porque o próprio Eclesiastes ensina que há tempo para descansar, que você tem que aproveitar o tempo para descansar.
Então, cabe ao pai, compete à mãe, forjar isso no seu filho, ensinar os limites da vida, transmitir os valores éticos, os valores morais, que serão alicerce da personalidade do seu filho. E é produto de suas relações familiares. Hoje, nós temos pessoas que trabalham na área da educação. Nós temos missionária Alzira, nós temos nossa irmã Marinalva, nós temos nossa irmã Alessandra Ouvidor, nós temos tantas outras pessoas que trabalham na área da educação, e a gente sabe que hoje os pais, eles jogam os filhos dentro de uma escola e quer que o professor transforme o filho dele. Isso não vai acontecer. Porque isso não é o papel do professor. O professor vai ensinar matemática, português, geografia, ciências, inglês, espanhol, educação física. Não vai educar o seu filho. O seu filho quem tem que educar é você, que é pai e que é mãe. Então, nós precisamos entender, isso é necessário estar bem claro na nossa mente, da responsabilidade que há nos nossos ombros. Nós ouvimos bastante frases, lemos, vemos nas redes sociais, e a palavra de Deus, ela fala sobre isso, que os filhos que ouvem os seus pais, que obedecem os seus pais, eles vivem mais. Todos aqui são conhecedores, ou se não todos, a maioria, que nós criamos um sobrinho como nosso filho, desde a sua meninice. Praticamente ele veio com uns 4, 5 anos para nós, e nós instruímos ele da mesma maneira que instruímos o Jonatas e que instruímos a Raquel. Só que ele não quis obedecer o que estava sendo regrado dentro da casa. E com 18, 19 anos, a sua vida foi ceifada. Na sua mais tenra idade, na flor da juventude. Então, assim como nosso filho do coração, muitos outros jovens estão perdendo a sua juventude porque não querem ouvir papai e mamãe. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro que os filhos que obedecem os seus pais, eles têm os seus dias prolongados. Amém, amados? Então, papai e mamãe, oriente os seus filhos. Filhos, obedeçam à orientação de seus pais. Assim, será a soma de ambos os papéis que se formará uma pessoa equilibrada e preparada para a vida. O Benjamim, ele já está com um vício. O vício do Benjamim é compra. Compra, compra, compra. Eu quero, compra. Aí ele já vê os bonecos dos Vingadores no celular. Mãe, é baratinho, mãe. É baratinho, mãe. Olha aqui, você pode comprar. Então a gente já ensina. Quando mamãe puder comprar, mamãe vai comprar. Porque a vida não é fácil desse jeito. Não é chegar, eu quero, e você vai ter, não. Então, não cabe ao vizinho, não cabe à escola bíblica dominical, não cabe a um tio, não cabe a um primo orientar o meu filho. Cabe a mim mostrar para ele que tudo se tem o tempo determinado e que nem tudo que a gente quer a gente pode ter. E quando a gente não pode ter, isso não é sinal de frustração nem de derrota, é sinal de que não é a hora, de que não está preparado. Amém, queridos? Então, nós estamos traçando essa introdução, porque isso é de suma importância para nós, para a nossa casa, para a nossa família nos dias atuais, mas o assunto que nós queremos abordar, que também é de suma importância e de grande responsabilidade para nós, não é de paternidade secular, mas de paternidade espiritual. Muitos de nós já somos adultos, anciãos, outros já são jovens, adolescentes, mas o seu caráter já foi forjado. A sua personalidade já foi forjada. Se foi forjado deformadamente, levante suas mãos para os céus, porque nós temos a palavra de Deus que tudo transforma. Se sua mãe e seu pai investiram tempo te educando,
forjando seu caráter, sua honestidade, sua personalidade para o bem, levante também suas mãos para os céus e agradeça a Deus pela vida deles. Nós sabemos que no passado havia um rigor maior, né? Porém, graças a Deus, de certa forma valeu a pena, porque os homens do passado, as mulheres do passado, eles são muito mais honestos, empenham a sua palavra e a sua palavra tem peso. Hoje, empenha a palavra e daqui a pouco não fui, não deu, mentem por coisas banais. Pense nisso, amados. Disso, olha para mim, por favor. Do nosso caráter, da nossa lealdade, da nossa honestidade, da verdade, da nossa vida, da nossa boca, depende a nossa salvação. Olha para mim, por favor. Não adianta a gente pensar, mas eu vou para a igreja, eu dou glória a Deus, dou aleluia, dou o dízimo e estou salvo. Não. Você tem que vir para a igreja, você tem que dar o dízimo, você tem que ser fiel, mas você tem que ser honesto com a sua esposa, você tem que ser honesto com o seu marido, você tem que ser verdadeiro com seus filhos, você não pode sonegar sua responsabilidade de pai e de mãe, você não pode sonegar seu compromisso de filho dentro de casa, você não pode sonegar seu compromisso, sua responsabilidade na sociedade. Não adianta sermos crentes aqui dentro da igreja se lá fora nós somos ímpios. Nós não podemos nos esquecer da palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos diz. 50% da igreja sobe, vai ser salva, mas 50% da igreja não sobe. Imagine uma multidão de crentes que temos aqui. 50% sobe, 50% não sobe. Isso te gera alguma preocupação? Preocupação por você? Preocupação por quem está sobre a sua responsabilidade, sobre a tua autoridade, que é a tua família? Isso te gera alguma preocupação? Nós estamos vivendo dias de muita facilidade, de muito oba-oba. E a Bíblia diz que a porta para entrar no céu, ela continua sendo estreita. O caminho continua sendo apertado. Nós estamos nos gabando, nós estamos aproveitando da longanimidade de Deus. Nós estamos nos aproveitando da misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus, ela vai ter fim quando a justiça de Deus começar a ser exercida. Um pai, uma mãe, ele também é muito longânimo. Ele fala, eu vou te pegar. E não pega. Passa uma semana e não pega. Passa um mês e não pega. Eu vou te pegar, eu só estou prometendo. Passa 2 meses e não pega. Passa 6 meses e não pega. Mas chega uma hora que o caldo entorna. Que o leite transborda no fogão. Uma hora que você piscou, que você deu as costas, o leite transbordou. O leite transbordou e não adianta correr. Porque o couro pega. Jesus é muito longânimo. Ele é a misericórdia encarnada. Mas o nosso Deus, ele é justo. Você só não vai ver em Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8, que tem tempo para brincar de ser crente. Isso você não vai ver. Isso você não vai ver.
Então, na vida secular, nós temos responsabilidade de formar o caráter e a personalidade de homens e mulheres para a vida, para o mundo espiritual. Deus levanta homens dispostos por Ele para gerar, então, filhos espirituais. E olha o texto que você leu na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Leiam novamente, por gentileza. Mas, vamos lá ao versículo 15. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, ou de instrutores, ou de orientadores, ou de educadores, ou no nosso linguajar atual, ainda que tivesse milhares de pedagogos, o apóstolo Paulo, ele diz, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, essa questão de paternidade espiritual, isso é muito sério, é muito importante e é bíblico. É bíblico e eu gostaria que você abrisse, antes de nós voltarmos para esse texto, segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo referência a filhos, além dessa referência que ele dá a Coríntios, dizendo que os tinha como filhos amados e que eles haviam sido gerados por ele em Cristo Jesus. Nós vamos ver o apóstolo Paulo na sua segunda carta, primeira, vamos ver aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Quantos acharam, digam amém? Podem ler, por gentileza, versículos 1 e versículo 2. Então, ele declara nessa carta a Timóteo que Timóteo, ele era o seu verdadeiro filho na fé. E se nós discorrermos os textos, se nós discorrermos os capítulos futuros, a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver as orientações que Paulo dá ao seu filho na fé, que o apóstolo Paulo dá as instruções para Timóteo. E eu gostaria ainda que você abrisse na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E vocês observem que o apóstolo Paulo, ele foi um grande ganhador de almas. Observem que o apóstolo Paulo, ele foi um grande fundador de igrejas. Observem que o apóstolo Paulo, ele foi um grande discipulador, ele formou muitos obreiros, ele formou muitos pastores, mas você vê, biblicamente falando, ele chamando 3 discípulos de filhos. Ele você só vai observar, só vai ver o apóstolo Paulo fazendo referência a 3 pessoas, a 3 discípulos, e ele diz e fala que ele é o seu filho. Ele chama toda a igreja de filhos, mas como diz que há pessoas, há amigos, há pessoas mais chegadas, então o apóstolo Paulo, ele tinha isso, mesmo porque, amados, quando Jesus, e o apóstolo Carlos disse isso essa semana também, quando se trata de salvação, Jesus, ele não faz acepção de pessoas, não faz mesmo. Judeus, gregos, gentios, romanos, a salvação é para todos.
Mas em se tratando de obra de Deus, de escolhas, de obreiros, o Senhor faz as suas escolhas. Nós aprendemos aqui isso pelo domingo na manhã. Então, nós vamos ver que as pessoas, eles podem ter muitos filhos. E o amor do pai para com o seu filho, olha para mim, por favor, o amor, ele não pode ter acepção. Ele tem que amar um filho como o outro de igual forma. Mas um pai que tem muitos filhos, ele pode contar com todos os filhos? Hã? Você tem 2 filhos, você pode contar com seus 2 filhos da mesma maneira? Hã? Os 2 filhos têm a mesma disponibilidade em servir? Hã? Não tem. Então você não pode contar com todos igualmente. Você vai contar com aquele que é mais disposto, com aquele que é mais dedicado, com aquele que está mais próximo de você. E aí o apóstolo Carlos, ele sempre disse uma frase que nós não podemos nos esquecer: longe dos olhos, longe do coração. Perto dos olhos, perto do coração. Quem não é visto, não é lembrado. E eu quero ressaltar uma coisa aqui muito importante, que nós erramos muito, nós como seres humanos. Nós fazemos uma confusão muito grande de honra e bajulação. Nós não temos princípio de honra. E quando o nosso irmão tem princípio de honra, a gente quer jogar água na fogueira dele dizendo que ele é bajulador. Bajulação é quando eu elogio uma pessoa que não faz nada. Estão me entendendo? Bajulação é quando eu dou honra para uma pessoa que não merece. Eu chego aqui e digo: nossa, Raquel, você prega muito bem, você canta muito bem. Cantar você canta mesmo, né? Não vamos por esse lado, não. Nossa, Raquel, é isso, é aquilo outro, e Raquel não é. Isso é o quê? É honra? Não, isso é bajulação. Ela não é o que eu estou dizendo que ela é. Honra é quando a pessoa faz e você reconhece o trabalho da pessoa. Então, como cristãos, nós precisamos, olha para mim, por favor, querido, não perca o foco, né? Já que virou meme, não perca o foco. Glória a Deus. Como igreja do Senhor e como formadores de pensamentos, como influenciadores que a igreja deve ser, nós não podemos ser uma Maria vai com as outras. Você tem que ter a tua personalidade, você tem que ter a sua decisão tomada, você precisa ter um direcionamento. Mas o crente, infelizmente, é uma Maria vai com as outras. Por que ele é uma Maria vai com as outras? Porque ele se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Qualquer pessoa joga uma conversa fiada no ouvido dele, ele já quer se desviar, ele já quer trair o pastor, ele já quer largar a paternidade espiritual, ele quer abandonar a igreja, ele já quer largar o marido, já quer largar a esposa, ele já quer ir embora, porque ele não tem um direcionamento, ele não tem uma formação, e a igreja não deve ser influenciada. A igreja foi chamada por Cristo para ser influenciadora. A igreja foi chamada por Cristo para formar pensamentos nos outros, para ensinar a palavra de Deus e não para ser influenciada pelo mundo, não para ser influenciada pelo pecado, não para ser influenciada por conversa fiada. Eu posso participar de qualquer conversa. Ninguém muda o meu pensamento. O meu caráter foi forjado na minha casa e o meu caráter foi forjado pela palavra de Deus. Imaginem, eu estou casada há 24 anos. E alguém que... E observem uma coisa... A maioria das pessoas que querem te envenenar, querem te influenciar para o mal,
isso é bíblico, a maioria das pessoas que fermentam a cabeça dos outros contra outras pessoas são pessoas invejosas. Por que os irmãos de José traíram José? Por inveja de José. Por que os judeus traíram Jesus e buscavam ocasião contra Jesus? Por inveja. Então, todas as pessoas que querem influenciar outras contra alguém é por inveja. Porque o diabo não está satisfeito com a sua fidelidade a Deus. O diabo, ele não está satisfeito com a sua fidelidade à sua família. O diabo, ele não está satisfeito com a sua fidelidade à sua igreja. Ele vai levantar pessoas para te influenciar, para te fermentar, para fazer com que você seja infiel, para fazer com que você venha se rebelar contra aquele que está do teu lado. Sabe por quê? Porque ele não tem caráter. E ele quer deformar o seu. Eu estou casada há 24 anos. As pessoas podem chegar aqui, eu como esposa, casada há 24 anos, dou testemunho da fidelidade, da lealdade do meu esposo, Deus e a minha família e a igreja. Não faço isso porque ele é o apóstolo da igreja, eu faço isso porque eu vejo o testemunho nele de homem de Deus. Porque eu pago o preço junto com ele de servo de Deus e de que ele é fiel a Deus, ele é fiel à família, ele é fiel à igreja. Eu vejo madrugadas e madrugadas ele acordado, orando e clamando por cada um de vocês. Isso não é hipocrisia, isso não é rasgação de seda, isso não é bajulação, isso é honra porque ele faz. Bajulação fosse se ele não fizesse e os irmãos soubessem e eu ficasse aqui enchendo o tempo e a cabeça dos irmãos com mentiras. Isso é bajulação, que isso fique bem formado na sua cabeça, a diferença do que é bajulação e o que é honra. Bajulação é coisa do diabo e honra são princípios de Deus. Pode aplaudir ao Senhor com alegria e glorifica o nome dele também, porque tudo aqui é para ele. O culto é para ele. Então eu estou casada com meu esposo há 24 anos. Imagina se alguém chega para mim por inveja da minha família, da minha união, do meu casamento, do meu relacionamento, começa a falar, olha, seu marido olhou para uma mulher na rua. E eu vi seu marido segurando na mão de uma irmã, na rua, na igreja, no gabinete, seja em qualquer lugar. A minha mente, ela já está formada. Se eu sei o caráter do... Se eu sei a fidelidade dele com Deus e comigo, por que eu vou duvidar de uma palavra que é lançada na minha mente, no meu ouvido? Se houver alguma sombra de dúvida na minha mente, no meu coração, é porque não tem confiança. A casa espiritual, ela deve ser conduzida da mesma forma. Nós não estamos aqui para fazer a igreja de marionete, para manipular a igreja. Tanto não estamos aqui para manipular a igreja que ensinamos a palavra de Deus. Ensinamos os irmãos a pensarem, ensinamos os irmãos a terem discernimento de espírito, ensinamos os irmãos a separarem o certo do errado, nós instruímos, porque não queremos aqui crentes manipulados, queremos crentes cheios do Espírito Santo, que aprendam em Cristo a fazer as escolhas certas, para desfrutarem das bênçãos de Deus. Então, o que a igreja precisa aprender a não ser influenciado por conversas fiadas.
Ou você confia, ou você não confia. Ninguém consegue conviver com outra pessoa se não houver confiança total. Nós estamos há 24 anos casados porque nós confiamos no outro. Eu conheço o caráter dele, ele conhece o meu caráter. Se não houvesse confiança, não tinha estabilidade no casamento e o casamento não duraria 24 anos. A igreja de Cristo precisa aprender isso. Nós sabemos, irmãos, que pai, hoje, não é só o que gera. Porque o sistema hoje já já evoluiu tanto que hoje tem inseminação artificial. Você precisa do sêmen do homem, você não precisa dele para o relacionamento sexual para você engravidar. Você pode ir no hospital e uma máquina, uma injeção, qualquer coisa lá, injeta o sêmen do homem em você e você engravida sem precisar do órgão genital masculino naquele momento para você engravidar. Então, pai não é só o que gera, ele não é só o biológico. Pai é o que cuida. Pai é o que protege. Pai é o que ama. Pai é o que exerce a sua função. Precisa ser propriamente falando biológico. Porque no mundo que nós vivemos, os pais biológicos, eles fazem os filhos e muitos não sabem nem que têm filhos. Então, pai é o que cuida. E como pai espiritual, olha para mim, por favor, o pastor da igreja, ele foi estabelecido por Deus. O pastor da igreja não é uma obra do acaso. Ah, alguém quer se promover, virou pastor. Não. O pastor são homens chamados por Deus para apacentar o rebanho de Cristo. O rebanho, o pastor, ele foi um homem levantado por Deus para apacentar, para cuidar do rebanho de Cristo Jesus. Eu gostaria que você rapidamente abrisse em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro. Quantos acharam? Digam amém. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2 e 3. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a acessível coroa de glória. Ainda Evangelho de João, capítulo 21. Todos nós conhecemos a história do apóstolo Pedro. Foi avisado pelo Senhor que ele o negaria. Ele não vigiou, não atentou. Ele negou o Senhor. Automaticamente abandonou o chamado. Voltou para a sua função de pescador. Mas ainda assim o Senhor não abriu mão do apóstolo Pedro. E quando ele ressuscita, quando Jesus vai ter com Maria Madalena, em um dos evangelhos, ele diz para Maria Madalena para que ela vá aos discípulos do Senhor e mande os discípulos irem para a Galileia para ver o Senhor ressuscitado antes do Senhor ascendesse aos céus. E em um dos evangelhos, ele cita o nome de Pedro.
porque Jesus sabia que pelo que Pedro havia feito com o Senhor Jesus, a ingratidão, a traição, negar o Senhor Jesus no momento de dor, Jesus sabia que Pedro não iria, porque houve uma tristeza muito grande no coração dele. Mas quando Jesus, conhecendo o coração do homem, ele diz para Maria Madalena, cita o nome de Pedro. Maria Madalena manda a mensagem de Jesus e ela diz, e Pedro vá também para encontrar o Senhor na Galileia. E quando Jesus, então, vai ter com os seus discípulos antes de ascender aos céus, Jesus, ele faz uma pergunta, algumas perguntas para Pedro. Capítulo 21 de João, versículo 15 em diante, que diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, A paz de Jesus a todos, eu sou Josiqueira. Tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondendo-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então o pastor, ele é um homem chamado por Deus, chamado por Jesus para cuidar da sua alma, para cuidar da sua família e para te apresentar ao Senhor quando chegarmos no céu. Vale lembrar, queridos, que toda forma de liturgia de culto, toda a administração de uma igreja, não é, como eu já disse, obra do acaso. Não é invenção de um cientista. É tudo projetado por Deus. É tudo orientação do Espírito Santo de Deus. O que acontece nessa casa, toda a administração é feita com muita oração, é feito com muita seriedade, é feito com muito temor, é feito com muito compromisso, é feito com muita responsabilidade. Eu vou dizer para você que quando o apóstolo Carlos, ele vai tomar decisões, ele não pensa só no momento. Quando ele vai tomar decisões, ele pensa no seu marido, ele pensa na sua esposa, ele pensa nos seus filhos, ele pensa na sua mãe, ele pensa no seu pai, ele pensa daqui a um mês, ele pensa daqui a um ano, ele pensa lá na frente. Então, quando ele chega a tomar uma decisão, é porque Deus bateu um martelo. Então, não vá pensando que a administração dessa casa é feita de qualquer maneira, porque não é. E eu sei, eu tenho certeza, que só é apacentado por essa casa, só é apacentado por esse pastor quem quer ser apacentado de verdade. Porque o anjo dessa igreja exerce a sua função com responsabilidade, compromisso e temor. Outro dia, uma pessoa que tem um relacionamento com alguém da minha família me procurou e ela disse assim, eu gosto de estar nessa casa. Eu estou em outra igreja, mas eu gosto de estar nessa casa. Mas quando eu não estou aqui dentro, eu não sinto vontade de vir. Quando eu estou na minha casa, eu não sinto vontade de vir para cá. Mas quando eu estou aqui, eu me sinto bem. Eu estou numa outra igreja, mas sei que lá eu não serei liberta. Mas eu não consigo vir para cá. Falei, eu sei por que você não consegue vir para cá. Porque o diabo não quer que você seja uma mulher liberta. Porque o diabo te coloca antipatia por essa obra. Então, todas as vezes que alguém toma antipatia por essa obra, por essa casa, é porque o diabo dominou o coração desse sujeito e dessa sujeita.
Porque quem ama a Cristo, quem ama a sua palavra, ele fica onde Deus plantou. Quem ama a palavra não escolhe mensagem. Ele recebe a palavra de Cristo como palavra de Cristo. Ele recebe seus líderes como pessoas escolhidas, capacitadas e separadas por Deus para cuidar de nós. Então, nós queremos e estamos falando sobre paternidade e paternidade espiritual e a sua importância. Então, nós vemos que os líderes, os pastores, eles foram homens separados por Deus, e como no caso do apóstolo Pedro, o próprio Senhor Jesus o separou para cuidar da obra do Senhor e apacentar o rebanho de Cristo Jesus. Então, nós vemos na carta de Paulo a Coríntios, eu gostaria que você voltasse para lá, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4, para quem chegou depois, nós vamos ver que pai espiritual é aquele que gera. Como o apóstolo Paulo, ele gerou a igreja de Corinto em Cristo Jesus. Versículo 15, capítulo 4. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, e preceptor é a pessoa incumbida de acompanhar e orientar a educação de uma criança ou de um adolescente. Então, ainda que houvessem milhares de educadores, o apóstolo Paulo, ele disse, não terias, contudo, muitos pais, porque eu vos gerei. Eu vos gerei. E ele continua, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. Então, filhos espirituais são aqueles que são gerados, ou são filhos do coração, como muitas vezes nós temos pessoas que são provenientes de outros ministérios, de outras igrejas. E quando nós entendemos isso, amados, que Deus estabeleceu pais espirituais para cuidar de nós, nós somos abençoados pelo Senhor. Essa relação é tão profunda e gloriosa que o próprio Deus, como exemplo de paternidade perfeita, predestinou-nos para sermos seus filhos maduros. Eu gostaria que você abrisse aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 16. 14 ao 16. Quantos acharam? Podem ler? Então, o pai espiritual é aquele que gera. O pai espiritual, olha para mim aqui, por favor, isso foi bem mencionado, bem enfatizado aqui na pregação do apóstolo, inclusive ontem aqui na reunião de ministério. O pai espiritual, olha para mim, por favor, não perca o foco, e é bom falar para você não esquecer disso, que a bispa vai falar para você olhar para mim, para você não perder o foco, e é bom porque você não fica distraído, você mantém o seu foco na palavra de Deus. O pai espiritual é também aquele que dá exemplo para os seus filhos. Como nós dissemos aqui, se nós quisermos que os nossos filhos sejam abençoados, sejam bem-sucedidos, sejam pessoas de caráter, sejam pessoas honestas, nós temos que principalmente ser exemplos para ele. No ministério não há nenhuma diferença. No ministério não existe nenhuma diferença. Se você quer ter filhos espirituais, se você que é um ganhador de almas, entenda que se você quer ter um filho espiritual, um filho na fé, bem-sucedido espiritualmente falando, você precisa se dar como exemplo.
Vamos para o Evangelho de João? Não é uma opção, irmãos, sermos exemplo ou não. Eu não quero me dar como exemplo para alguém. Não é uma opção, é uma obrigação. Você que aceitou o chamado do Senhor, é uma imposição para você que você tem que ser exemplo para aquele que está ao teu lado. Para você que aceitou o chamado de ser um obreiro, de trabalhar na obra do Senhor, de servir ao Senhor, você tem que ser exemplo, sim. A sua palavra precisa ser temperada, equilibrada, moderada. O seu comportamento não pode ser um comportamento desequilibrado, grosso, ignorante. Você tem que ser exemplo para os fiéis. No Evangelho de João, capítulo 13, os irmãos encontraram? Eu vou ler para nós ganharmos tempo, porque a hora já foi embora. Ora, capítulo 13, versículo 1 em diante. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vamos para o versículo 12. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. E por falar em exemplo, discípulo, ele só é reconhecido quando ele se assemelha ao seu mestre. Nós só seremos reconhecidos como discípulos de Cristo quando nós nos assemelharmos a ele. Como discípulos de Cristo, nós precisamos nos parecer com ele. Por onde você passa, você tem demonstrado que você se parece com o seu mestre, com o seu Senhor? No seu trabalho, você se parece com o seu Senhor? Na sua casa, você se parece com o seu Senhor? Por onde você passa, você se parece com o seu Senhor? Então, discípulo é aquele que se parece ou que copia o seu Senhor, o seu mestre. O apóstolo Paulo a Timóteo, ele orienta Timóteo a ser o seu imitador. Eu gostaria que você abrisse rapidamente segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo instruindo a Timóteo o seguinte, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Versículo 14, ainda o apóstolo Paulo fala: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Versículo 10 do capítulo 3, apóstolo Paulo ensinando a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino,
procedimento, propósito, fé, longanimidade e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me tem livrado o Senhor. Então, o pai espiritual, ele precisa se dar como exemplo para os seus filhos. E graças a Deus, irmãos, o nosso líder espiritual é um exemplo a ser seguido. Para você que deseja futuramente ser obreiro, você pode copiar o seu líder. Ontem eu estava conversando com uma irmã e eu disse para ela: irmã, não tem passe de mágica para se fazer a obra de Deus. A gente pensa que é uma coisa, que absurdo, que coisa mirabolante. Não tem passe de mágica, irmãos. Olha para mim aqui. Quer fazer a obra de Deus? Quer ser um obreiro? Quer ser um ministro? Copia o que está dando certo. O que o apóstolo Paulo ensinou para o seu filho na fé, Timóteo? Me copia, porque eu estou copiando a Cristo. Eu falei para essa irmã, você vai trabalhar na obra do Senhor, não tem passe de mágica, me copia. Enquanto eu copiar a Cristo e obedecer a palavra, você pode me copiar. O dia que eu não obedecer a palavra e não copiar a palavra, você pode me deixar. Mas enquanto eu obedecer essa palavra, você pode seguir o meu exemplo. Sabe qual é o problema? É que a gente quer ser autossuficiente. Eu cheguei a ser quem eu sou hoje, primeiro porque eu observo o comportamento das pessoas. E aquele comportamento que eu acho louvável, aquele comportamento que eu acho que engrandece o nome do Senhor, eu copio. Eu copio. Isso não é vergonhoso. Isso não é vergonhoso. Você copiar o que dá certo não é vergonhoso. Vergonhoso é você copiar quem você não conhece, quem você não sabe a vida, quem você não conhece os frutos. Você pode estar copiando uma pessoa que pode ser um satanista, que pode ser um adúltero, só porque ele tem um nome. Você quer ser um grande obreiro? Copia o seu líder. Não tem passe de mágica para fazer a obra de Deus. Não tem passe de mágica para se fazer a obra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele foi bem claro. Quando ele disse lá a Coríntios, a igreja de Coríntios, ele disse: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Meu pai, ele foi mecânico, um excelente profissional. Sem que ele quisesse, hoje o meu irmão é um excelente profissional. É um excelente mecânico. Honesto, com compromisso e responsabilidade. Há um legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Sejam eles filhos biológicos ou sejam filhos espirituais. Agora, vale nós questionarmos a nós mesmos: que legado eu estou deixando para os meus filhos biológicos e espirituais? Vocês entendam, irmãos, a importância da paternidade espiritual? Olha para mim, por gentileza. Na África, os africanos, eles entendem tanto a importância da paternidade espiritual que pastor na África é chamado de pai. Os irmãos, nós tivemos aqui o pastor Caleb, o pastor Aquilas, alguns irmãos aqui que moravam aqui conosco na igreja e ficaram aqui por um período de alguns anos, e eles nos chamavam de papai e de mamãe. Eu fiquei assustada no início, porque eu falei, gente, como assim? Né? Mas todo o continente africano, eles chamam os pastores de pai, porque eles entendem a autoridade espiritual que há sobre a vida deles, estabelecida por Deus.
Um pai e uma mãe, quando o filho chega na fase da juventude, ele não dorme enquanto o filho não chega em casa, não é assim? Ele fica esperando a hora do filho chegar em casa. Lá em casa é assim, dá 11 horas, ele liga, o apóstolo liga para o João, você está onde, meu filho? Está na hora de voltar para casa, né? Dá 11h30, já está onde? Já voltou? Ele só dorme depois que os filhos entram porta adentro. No mundo espiritual, o pastor ele tem essa preocupação. Enquanto você está dormindo, o pastor está intercedendo pela sua vida. Às vezes, você não quer dar satisfação da sua vida para o seu líder. Eu quero te dar uma péssima notícia. Você está deixando de ter cobertura espiritual quando você não dá satisfação para o seu pai. Ele não quer saber da sua vida para se meter na sua vida. Ele quer saber da sua vida para te cobrir espiritualmente falando. Vai fazer uma viagem, apóstolo, eu tenho uma viagem para fazer. Ele vai orar, ele vai te abençoar, ele vai te ungir. Nossa irmã Helena está viajando para o Acre. Ontem eu já mandei mensagem para ela. Irmã Helena, como é que você está? Como é que está a sua irmã que está doente, hospitalizada? Como é que estão as coisas aí? Nós vamos estar orando. Ela ora porque eu preciso que Deus resolva essa causa. Ou de sim ou de não, que seja qual for a resposta de Deus. Então, pai espiritual é para isso. É para te orientar, para te mostrar aonde está o buraco, aonde que você pode ir, aonde você não pode, porque quem está de fora tem uma visão mais ampliada. Os pais têm a visão mais ampliada que a dos filhos. Às vezes os filhos querem fazer uma amizade e os pais batem os olhos em algum amiguinho, algum coleguinho e dizem, esse não vai ser uma boa companhia para você. E os filhos que ouvem a orientação do pai e abandonam essa amizade, eles se dão bem. Mas aqueles que insistem em desobedecer, eles se dão mal na vida. Eu tenho um primo que, lamentavelmente, foi assassinado aos 19 anos de idade pelos próprios amigos. Os próprios que andavam com ele. Subiu na moto dele e saiu com ele. E quando chegou num determinado lugar, deu um tiro na nuca dele. Quem foi? Os amigos. E eu me lembro que a tia dele falou pra gente que viu ele andando na moto com os rapazes um dia, 2 dias antes do assassinato dele, e ela chamou, mas ele não ouviu, porque passou muito rápido na moto, porque queria orientar, porque ela sentiu uma coisa muito ruim com aquelas pessoas que estavam andando com ele. E quando chegou, acredito que tenha sido no mesmo dia, na virada do dia, de manhã cedo, nós recebemos a notícia de que o nosso menino havia falecido, havia sido assassinado com 19 anos de idade. O pai espiritual, ele sabe quando você está andando com alguém que não tem vida com Deus, que não tem compromisso com a palavra e não tem compromisso com a igreja. E ele é orientado pelo Espírito Santo a dizer, destes, aparta-te, como o próprio apóstolo Paulo ensinou em uma de suas cartas, destes, aparta-te. Se não tem compromisso com Deus, se não tem compromisso com a palavra, se não tem compromisso com a igreja, não é amizade para você. Eu congreguei em uma igreja que tinha muita gente. O grupo de jovens era um grupo muito grande. Mas eu, como nova convertida, uma das coisas que eu observei era a rebeldia da juventude. Murmuração. Falava mal do pastor e murmurava contra a pregação. E eu falei, eu vim do mundo. Eu já vim de um mundo tenebroso, onde um mata o outro por qualquer coisa, por inveja, por ciúme, enfim. Eu estou na igreja e estou vendo isso. Irmãos, não tem amizade. Se não fala a mesma língua, não tem que ter amizade. Eu sempre fui criteriosa, não me ver colado com ninguém, se não falar a mesma língua, se não obedecer a Cristo, se não for obediente, não tem a minha companhia. Eu já saí do mundo de desobediência, aonde eu podia pecar à torta e à direita. Eu podia pecar e fazer o que eu quisesse, mas eu entendi o chamado de Deus para a minha vida e aceitei a escolha de Jesus. E eu disse para mim, aqui não é lugar de pecar. Eu pude pecar lá fora, eu quis sair.
Aqui não é lugar para pecar. Se eu quisesse pecar, eu continuava no mundo. Se eu quisesse continuar sem dar satisfação da minha vida para ninguém, fazer o que eu quisesse, eu permaneceria no mundo. Mas com 20 anos de idade, Jesus me escolheu. Eu aceitei a escolha de Jesus. E eu entendi que esse lugar é um lugar santo. Eu entendi que Deus levantou pessoas para cuidar de mim e vai prestar conta da minha alma a Deus. Ele é meu esposo, é meu marido, mas eu presto obediência a ele, porque como meu esposo, eu sei que ele é um homem de Deus, estabelecido por Deus para governar a nossa casa, e assim como Noé, ele foi estabelecido para governar a sua casa e colocar a sua família dentro da arca para ser livre do dilúvio e da destruição daquele tempo passado. Ele é o Noé de Deus para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para nos conduzir à presença de Deus. Eu presto obediência ao meu esposo. Só não chamo de senhor igual Sara. Ainda não estou nesse patamar. Mas eu presto obediência ao meu esposo com muita alegria, porque eu sei que todas as decisões que ele toma pautada numa vida de oração e na palavra de Deus. Então, queridos, entendam a importância da paternidade espiritual. Quando você está no hospital, é ele que está lá na porta, repreendendo, orando o espírito da morte. Pastor Walter estava no hospital. Apóstolo Carlos estava dentro da sala vermelha, orando e repreendendo o espírito da morte. Tantas outras pessoas que passaram mal e o apóstolo Carlos estava dentro de hospital. Vale lembrar, presbítero Francisco, irmã Ana vai se lembrar disso, irmã Alessandra, não sei se pegou, a Cleide. Nós pastoreávamos um outro ministério. Hoje à tarde eu estava me recordando disso quando estava estudando a palavra do Senhor. E havia um jovem de 19 anos que já havia perdido seu pai há alguns anos. E em janeiro de 2004, dia 4 de janeiro de 2004, a mãe dele havia falecido. Uma diaconisa, uma serva de Deus. E esse jovem, ele expelia muito sangue pelo nariz. E até então, no UPA, no pronto-socorro, o resultado era de sinusite. Mas quando chegou nesse mês de janeiro, uma semana depois que a mãe dele havia falecido, o resultado da tomografia havia chegado e deu neoplasia. E aquele jovem, então, foi encaminhado para o INCA para ser tratado. Sem pai e agora sem mãe, com 2 irmãs. E nós, na época que dirigíamos a igreja, nós tínhamos o Fusca. Quando compramos do nosso irmão diácono Devaí, acredito que hoje presbítero, né? Um Fusca você não vai nem na esquina se duvidar, no que dirá no Rio de Janeiro. E o menino precisava 3 vezes por semana ir ao Rio de Janeiro, porque ele precisava primeiro passar pela triagem, para depois começar a fazer biópsias, porque a quimioterapia, radioterapia, ela só é realizada no paciente quando o resultado da quimioterapia sai, para saber o medicamento certo e a quantidade, a dosagem que vai usar no paciente. E todas as vezes faziam um exame no menino e não saía o resultado. Recorremos à prefeitura de Araruama e muitas das vezes as portas estavam fechadas. Isso, olha para mim, por favor. Às vezes você reclama do carro que o seu pastor tem, mas muitos aqui foram beneficiados pelo carro que a igreja tem e pelo pastor tem. Se o pastor tem um caco de carro, você não tem socorro. Então, louve a Deus pela prosperidade que Deus dá a essa casa. Porque a prosperidade que Deus dá a essa casa e ao anjo da igreja é para a glória de Deus e para auxílio seu. Porque sem carro ninguém consegue carregar uma pessoa nas costas para chegar ao hospital, não. Então, antes de murmurar pelo carro que o seu pastor tem, agradeça a Deus, porque um dia você pode precisar dele. E nesse tempo, no Fusca, e sem dinheiro para botar combustível, a gente não conseguia socorrer esse jovem.
mas ele lutou contra o sistema da prefeitura. Ele lutou com todas as forças para não deixar aquele jovem faltar o tratamento ou as consultas um dia sequer no Rio de Janeiro. Eu me lembro ele deitava na nossa cama, menino de 19 anos. Eu limpava o sangue do rosto dele. O olho dele já estava desse tamanho. Eu fazia o curativo dele. Eu dizia, o Senhor é o meu pai preto. O Senhor é o meu pai preto. E ele se tornou um filho. Se tornou um filho. Foi verdadeiramente gerado nas entranhas. E o apóstolo Carlos levou ele para o INCA. Pela última vez, deixou ele internado, conseguiu internar, porque todos aqui que têm conhecimento sabem que é uma burocracia diabólica para se internar ou para se conseguir uma vaga para tratamento naquele hospital. E o apóstolo Carlos, ele não saiu do hospital naquele dia enquanto ele não moveu as estruturas administrativas daquele lugar para deixar aquele menino internado. Internou o menino e foi para Brasília para depois ir para Goiás numa convenção do ministério. E quando ele chegou em Brasília, o telefone toca que o menino havia falecido. O apóstolo Carlos, hoje ele é hipertenso por conta de ovelha. Não é por conta de porque é gordo, porque come muito sal, porque come muita gordura. Não, ele é hipertenso por causa de ovelha. Quando ele viu que aquele menino havia morrido, ele não pôde estar presente para vê-lo pela última vez, ou para dar assistência à família, ou mesmo à igreja, porque aquele menino se tornou um filho de todos nós. Ele então começou a passar mal. Então tudo isso está sendo dito hoje com muita calma, com muita cautela, com muito temor, para você entender a importância de um pastor na sua vida, para você entender a importância de um pai espiritual na tua vida. Eu não quero que você sapateie, eu não quero que você fale em línguas, eu quero que você receba a palavra de Deus com sabedoria nessa noite. Tudo isso está sendo ministrado para gerar em mim e gerar em você amadurecimento espiritual. O pastor, ele pega a ovelha do dia que nasce até o dia de sepultar. O pastor, ele não cuida só de você. O apóstolo, ele está orando pela igreja, ele ora pelo irmão Aparecido, ora pela irmã Helena, ora pela Luena, mas ora pela irmã dela que está internada. O apóstolo ora pelo irmão Valfredo, pela irmã Dirceia, pela irmã Glaucia, pelos seus parentes que estão doentes. Então o pastor, ele não apacenta só você que está aqui dentro da igreja. É por isso que a Bíblia orienta o escritor aos Hebreus, e eu gostaria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 13, e nós já vamos encerrar. Aleluia. Capítulo 13, versículo 7 e versículo 17. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo,
porque isso não aproveita a vós outros. Então, faça que o seu pastor te apacente com alegria, sem peso na alma. Entenda que ele foi estabelecido por Deus para te cobrir espiritualmente falando, para te orientar, para te proteger. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, ele disse: sabe, porém, que nos últimos dias se levantarão homens egoístas, avarentos, jactanciosos, que façam toda sorte de maldade e que tenha toda sorte de sentimentos diabólicos. Sabe, porém, que nos últimos dias se levantarão falsos profetas. Como disse o Evangelho de Mateus, que se possível fora, eles enganariam até os escolhidos de Deus. Mas quando você tem um pastor que cuida de você, que te orienta, quando você tem um pastor que prega a palavra de Deus para abrir o seu entendimento, para abrir a sua visão, queridos, você não é sutilmente levado pelo diabo. Entenda a importância não somente do seu pai e da sua mãe, mas entenda a importância da paternidade espiritual. E não saia de debaixo dessa cobertura espiritual. Não saia. Não saia. Não saia debaixo da cobertura espiritual. Muitas coisas, olha para mim, por favor. Ló só não morreu em Sodoma e Gomorra porque ele estava debaixo da cobertura espiritual do seu tio Abraão. Ele estava debaixo da cobertura espiritual de Abraão. Quando os anjos vieram ter com Abraão, irmãos, olhem para mim, por gentileza, isso é muito sério. É interessante, irmãos, que Deus não deve satisfação a nós. Deus deve satisfação a você? Levanta sua mão, sim ou não? Deus não me deve satisfação. Deus não deve satisfação a você. Mas o lindo de Deus, o cuidado de Deus é tão grande que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele enviou os anjos para falar com Abraão. E olha a palavra de Deus: ocultaria eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Ocultaria eu alguma coisa do meu amigo Abraão? E Deus então fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão, ele ora a Deus, ele pergunta a Deus: o Senhor vai destruir a cidade, mesmo se lá houverem 50 justos? E Deus diz: não, Abraão, eu pouparei a cidade se lá houverem 50 justos. Mas Abraão insiste, porque Abraão sabe que não tem 50 justos em Sodoma. Abraão, então, ele pergunta: Senhor, mais uma vez, ainda que se dos 50 faltarem 5, o Senhor destruiria a cidade, mesmo que lá tivessem 45 justos? E Deus diz: não, eu não destruiria a cidade se lá houvessem 45 justos. E ele insiste em perguntar a Deus: e se houvessem 40? E se houvessem 30? E se houvesse 20? E se lá houvessem 10 justos? O Senhor destruiria a cidade? E Deus diz: eu não destruiria a cidade se lá houvessem 10 justos. E a Bíblia diz que Deus então deixa Abraão e vai-se embora. E quando os anjos são enviados lá em Sodoma e Gomorra para olhar a cidade ou para tirar Ló de lá, a Bíblia diz que Ló não queria sair. Que no dia seguinte, no dia determinado, estabelecido por Deus, para Deus destruir a cidade, a Bíblia diz que Abraão se demorava em sair com a sua família. Ló não queria sair de Sodoma. Ló e a sua família não queria sair de lá. E a Bíblia diz que o anjo segura na mão de Ló e arranca eles com força da cidade. E depois que eles são retirados com segurança da cidade, a cidade então é totalmente destruída. Cobertura espiritual.
não nos sucedeu coisa pior na nossa vida, porque nós temos cobertura espiritual. Saia de debaixo da cobertura espiritual. Coloquem-se de pé, por gentileza. A misericórdia de Deus nos alcança porque estamos debaixo de uma cobertura espiritual. A misericórdia de Deus alcança a nossa casa, a nossa parentela, a nossa família, porque estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Não se esqueça, tudo que estiver ligado na terra estará ligado no céu. E tudo que estiver desligado aqui, estará desligado no céu. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em Tua presença nós estamos, a Tua palavra foi ministrada, mas eu não tenho o poder de convencer, Espírito Santo. Esse poder cabe ao Senhor. Por isso, Pai, que o Teu Espírito nos oriente, nos admoeste, nos exorte, nos corrija. Porque a Tua palavra nos diz que a correção é para os filhos. Mas se estivermos sem correção, dos quais somos participantes, então nós não somos filhos, somos bastardos. Mas eu sou filha, pode me corrigir. Essa igreja, esse povo, são teus filhos. E eu tenho certeza que eles estão aceitando a correção do Senhor, exortação, a admoestação do Senhor. Que o Espírito do Senhor fale ao meu coração, fale ao coração da tua igreja o que precisa ser ministrado. Porque eu posso olhar o que está diante dos meus olhos, mas o Senhor contempla o que está no coração. Por isso, Senhor, abençoe o teu povo, porque a palavra do Senhor não é para matar, a correção não é para matar, mas para gerar vida. E eu quero viver na tua presença com a minha casa, a minha família, uma vida abundante e abençoada. Aplauda ao Senhor Jesus, apóstolo Carlos Bastos, pastor Flávio. Amém. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Mais do que ouvir,